Olá a todas e a todos aqui presentes durante a exposição barra aula relativa ao seminário O Desenvolvimento do Pensamento em Filosofia e Sociologia em Nosso País. É o tema. E o título, A Historiografia Marxista está sendo rejeitada no universo acadêmico? Eu quero cumprimentar a todos, perpassando aqui pelo primeiro slide, onde tem o nome, Poliana Gomes de Matos, que é a nossa tutora, o meu nome, Valéria Saguerra de Araújo, passando pela missão, que é ser a melhor solução de educação para a construção da sua própria história, principalmente no que tange o senso crítico a ser despertado aos leitores e alunos, isso gerando uma agência histórica de cada indivíduo na sociedade. O homem como agente histórico, operando a sua história. Visão de liderança, nas regiões onde atua, referência de ensino para a melhoria da vida dos nossos alunos, com rentabilidade e reconhecimento de todos os públicos. Sim, o estudo das desigualdades sociais, que sobremaneira ocorrem na filosofia e ideologia do sociólogo Karl Marx, que é o foco aqui do meu trabalho, da confecção e do título da minha produção autoral relativa à filosofia e sociologia. Temos lá os valores da ética e respeito, valorização do conhecimento, que não basta saber, é preciso saber fazer. Claro, sempre ressaltando a valorização do senso crítico. A vocação para ensinar, fundamental, crescimento dos alunos, mas através de uma educação libertária, não uma educação bancária. Atitude de dono dessa situação, dono desse empreendimento que é educar. Sim, pensamos e agimos como donos do negócio da igualdade social. Simplicidade e colaboração. Trabalharmos juntos como um time, com diálogo aberto, direto e respeitando a individualidade, portanto, as diferenças. Claro que a formação do grupo é muito importante, só que nós devemos respeitar a individualidade de cada um. Portanto, assim estaremos respeitando as diferenças. Foco na meritocracia, essa palavra ela está muito enxovalhada no meio capitalista, ela soa falsa, mas nós temos que respeitar a rigidez da diversidade de pensamento no tal processo chamado de meritocracia. E sem aquela rigidez que cobra, avassala e até mesmo esculpe um cidadão menor. Vamos então aqui perpassando pela introdução, O feitiço do capitalismo não é fake, existe realmente. Ele funciona sob a égide de uma trindade, gente. E não é a Santa Trindade da Igreja Católica, Pai, Filho e Espírito Santo, não. É terra, capital e trabalho. O capitalismo se tornou uma religião, a religião talvez mais difundida no mundo. Essa é uma frase minha que se encontra no site Pensador. E Karl Marx, o filósofo, o sociólogo, o ideólogo, o jornalista, ele discorreu sobre uma lei do valor com seus títulos de propriedade, mais-valia, capital constante, mais ou menos mão de obra, são termos importantes dentro do secular mundo no altar chamado de capitalismo. O capital comercial está longe da produção pelo trabalho escravizado, que escraviza, o trabalho que escraviza. Veja isso na regra da propriedade privada. Estudar Karl Marx é preciso. Buscar o viés do materialismo histórico e poder contar a história sob o olhar da historiografia marxista é necessário. Mesmo que você esteja sentado à direita e com aquele seu pensamento de mantenedor do voraz capitalismo, vamos conhecer Karl Marx. E
toda a base da sua teoria. Minha base teleológica forte para escolher o título de minha pesquisa aqui desenhada foi pensada de uma história real. Um professor que tinha um sonho, ele tinha um sonho. Assim como Martin Luther King também tinha um sonho de uma existência igualitária. O sonho dele era conhecer São Tiago da Compostela, na Espanha. Um professor da rede pública municipal na cidade, em Canoas, no Rio Grande do Sul, e ele, no ano de 2015, vendo que o seu orçamento de professor, de forma desumana, não tinha como gerar o fruto da viagem, ele vendeu latinhas de refrigerante similar, para poder financiar o seu sonho dentro de um panorama ultracapitalista, onde o mercado absorve, transforma pessoas que cantam mal, desafinadas, em detentores de grandes fazendas, de grandes latifúndios ou donos de aviões, ilhas, etc. Nós vemos aí a cultura de massa fazendo de pessoas que não têm tanto talento verdadeiros ícones bilionários. Este é o capitalismo. Passando aqui, vamos para a fundamentação teórica e vamos narrar o seguinte: através de um estudo de caso muito importante, pude fundamentar minha análise, já que o professor amigo, um outro professor, no caso são dois professores, o professor amigo meu, ele foi eliminado de um processo pedagógico, acadêmico, onde ele iria para o mestrado, foram várias etapas nesse avaliativas durante esse processo, e quando ele chegou na etapa final da entrevista e foi a ele perguntado qual a sua corrente historiográfica, em qual corrente historiográfica ele apoiaria o desenvolvimento da sua tese durante o desenrolar do mestrado, e ele disse a corrente marxista. Ele foi prontamente eliminado pelo avaliador da universidade em Petrópolis, e que isso gerou nele um trauma, isso gerou nele uma certeza de que ele estava no caminho certo, mesmo ele não tendo conseguido ingressar no curso de mestrado. Ele seria mais um capitalista gerador de desigualdade. No entanto, ele pegou o seu boné com toda a sua capacidade, com toda a sua plenitude dentro do meandro da história cursada por ele na universidade onde ele cursou, toda a sua bagagem, toda a sua prontidão. Ele se sentiu feliz de saber que, infelizmente, ele não compactuaria com um sistema falido que já deu, como se diz vulgarmente. E como nós temos aí a imutabilidade como sendo um conceito retrógrado, que até mesmo foi desbancado por Darwin, Charles Darwin, no campo da biologia, no setor da evolução, que é uma ciência. Nós não podemos achar que este cruel sistema econômico poderá ainda continuar vigente. Até quando? Até quando? Vamos raciocinar em cima disso. O trabalho não é a satisfação de uma necessidade, mas apenas um meio para satisfazer outras necessidades. Quem disse isso foi Karl Marx. E este título eu aproveitei como título de um artigo que eu escrevi. O link não está aqui nesse momento, mas eu vou deixar o link pensado a esse material, e depois também durante a realização do podcast que faz adendos a essa apresentação, eu estarei lendo o artigo. O feitiço do capitalismo não é fake, ele funciona sob a égide de uma trindade: terra, capital e trabalho. Já tinha falado isso, nós estamos confirmando agora através dessa leitura. Marx discorreu sobre uma lei do valor com seus títulos de propriedade, mais-valia. Já vimos então que Marx começou então a desenvolver
o seu materialismo histórico com fundamentação científica e teremos essa leitura no podcast mais aprofundado. O esforço de Marx em detectar as características profundas e os limites inerentes ao capitalismo sempre esteve ligado à luta para transformar radicalmente esse sistema. Na época em que era editor da Gazeta Renana e propõe o sufrágio universal como saída para derrotar a aristocracia prussiana, o episódio do furto de lenha e o contato com o socialismo francês fizeram com que Marx localizasse a origem do conflito social no nível mais profundo do que os dois direitos políticos. Nessa época, justamente escreveu: ser radical é agarrar as coisas pela raiz. E descobriu que a raiz desse conflito é a propriedade privada dos meios de produção, da qual os trabalhadores são excluídos, tornando-se meros assalariados. Então, toda uma análise importante que vem da obra do professor Jorge Grespin, que inclusive escreveu Marx em 2021, Marx, uma introdução, um livro espetacular. Fundamentação teórica e magética, nós temos aí o professor Carlos Alberto Tenroller, que no ano de 2015, como eu citei acima, movido por aquele sonho, ele juntou latinhas de refrigerantes e conseguiu viajar a Santiago de Compostela. O docente, que pertence ao quadro municipal de Canoas, no Rio Grande do Sul, passou maus bocados, porém, porque nem todo mundo permitia que ele levasse as latinhas, porém ele conseguiu. Então ele transformou dentro do pano de fundo do capitalismo, ele uma vítima do capitalismo por ser um professor, fazer parte de uma das atividades mais antigas do mundo e muito nobre, pela percepção de salários